O Trilhas da Democracia de hoje inicia uma série de 4 programas intitulada Quatro Dimensões da Liberdade. Abrindo essa série, nós recebemos o professor emérito da Universidade de Brasília, Vinícius Lima, em discussão a liberdade de expressão. Seja muito bem-vindo, Vinícius, mais uma vez, é um grande prazer recebê-lo aqui no Trilhas da Democracia. Obrigado, o prazer é meu, Monei. Vinícius, você publicou no site A Terra Redonda, eu vou exibir agora o link para quem tiver interesse de acessá-lo, um artigo no dia 3 de maio passado, a propósito do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E eu gostaria de iniciar essa nossa conversa fazendo a leitura do último parágrafo, do parágrafo conclusivo desse artigo. Então, abro aspas. Em tempos de Big Techs, inteligência artificial, redes digitais, influências e notícias falsas, parece incontornável que se enfrente o desafio de repensar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, exatamente para garantir que elas e a democracia sobrevivam, fecha aspas. Vinícius, o que as Big Techs, as redes digitais, os influenciadores, as fake news impactaram o debate sobre liberdade de expressão, principalmente, mas também liberdade de imprensa, impactando o próprio conceito e o próprio entendimento dessas duas liberdades. Por favor, Vinícius. Bom, vamos lá. Esse debate é um debate muito complexo, tem várias faces, e, na verdade, é o seguinte, eu fui convidado pela Secretaria de Imprensa da Universidade de Brasília para fazer um texto de uma lauda e meia que seria colocado, de fato foi, depois, no site da universidade, que tem um espaço para pequenos artigos que celebram datas, comentam eventos específicos, etc., sobre o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa. Eu já não tinha trabalhei com isso durante muitos anos e depois me aposentei, passei a trabalhar com outras questões, etc. E ao fazer esse pequeno texto, eu tive que recuperar reflexões que eu havia feito no passado e tal, sobretudo uma coletânea de textos que eu organizei e publiquei em 2010, depois teve uma segunda edição em 2012. É um debate sobre a questão da liberdade de expressão em relação à liberdade da imprensa versus democracia. Ao fazer isso, primeiro eu me dei conta que que era muito difícil reduzir o mínimo dessa discussão para uma lauda e meia. Mas eu fiz e entreguei o texto lá para a segunda UNB. Falei, bom, já que eu estou mexendo com isso, vou fazer um texto um pouquinho mais longo e vou submeter lá a Terra Redonda, que foi o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer com isso é que, ao fazer essa operação de um pequeno texto para um texto um pouco maior e remexer esse material que eu tinha trabalhado pela última vez com alguma seriedade 10, 12 anos atrás, eu me dei conta de que o contexto da discussão havia mudado. Porque até 2012, apesar de, em 2012, a gente já viveu um mundo que sofria não só a questão da liberdade de expressão e da liberdade da imprensa, mas o mundo vivia as consequências da digitalização, da chamada revolução digital, né? No campo específico dessa discussão, fica muito difícil você
Por exemplo, celebrar o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa sem fazer referência ao novo contexto. Por que eu digo isso? Se você for ver a origem da data, a data foi instituída pelas Nações Unidas, se não me engano, na década de 90, os documentos de referência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala sobre o direito individual da pessoa humana de expressar-se livremente. E o outro documento que é referido, que é referência para a criação dessa data celebrativa, é uma declaração que saiu de uma reunião na África, na capital da Namíbia, é um nome difícil de pronunciar, que falava especificamente sobre a liberdade da imprensa. Então, você celebra o Dia Mundial lá na década de 90, quer dizer, num mundo ainda, entre aspas, analógico. Você celebra isso 30, 40 anos depois, claro que o princípio básico da liberdade de expressão e o princípio básico da relação entre uma imprensa livre, independente, com a democracia, continua a existir. Mas o contexto da discussão mudou, porque nós estamos vivendo um mundo que não tinha naquela época, que é o mundo da comunicação digital. E o que acontece? Durante algum tempo, o surgimento da internet, da possibilidade de que qualquer pessoa, entre aspas, que tivesse o equipamento, pudesse se expressar na rede mundial de computadores, isso iludiu muita gente com relação ao debate, por exemplo, sobre as restrições que existiam em alguns países com relação a restrições a monopólio e oligopólio na área da imprensa escrita. Para dar um exemplo. Muita gente aqui no Brasil, o Instituto Palavra Aberta, por exemplo, que é financiado pelos grandes grupos de comunicação, publicou textos dizendo que essa discussão antiga, analógica, sobre a concentração dos meios de comunicação tradicionais, da chamada mídia de massa, não fazia mais sentido, porque agora você tinha... qualquer um podia falar o que quisesse e colocar a sua perspectiva no debate público, etc. Então, isso não tinha mais importância. Estou dando um exemplo. Existem vários. Acontece que o tempo foi passando e ficou muito claro de que a situação era um pouco mais complexa. Porque quando... E outros intelectuais importantes, pessoas que publicavam e eram lidas e discutidas, né, nos programas de pós-graduação da área de comunicação, etc., anteciparam uma epifania para o mundo da comunicação, que agora você... Enfim... Vinícius, só para acrescentar um elemento, em 2010, a ocasião da chamada Primavera Árabe, eu acho que foi o momento mais elevado de otimismo em relação à revolução tecnológica, né, no campo da informação, a ponto de se falar da revolução do Facebook. Não é? Exatamente. Eu estava pensando nisso. Pronto. Então, eu dou a deixa. O que aconteceu nessa reversão de expectativas entre 2010, a Primavera Árabe, e a utilização dessas redes pela extrema-direita?
ou será que houve uma sobreexpectativa, uma expectativa elevada, falseada em relação àquilo que aconteceu em 2010 na chamada Primavera Árabe? Por favor, Vinícius. Não, eu estava tentando fazer, complementando com o exemplo que eu tinha dado que esses institutos ligados aos grandes proprietários privados da mídia tradicional falavam que a discussão não era mais necessária. Teve também muita gente no campo, e você lembrou muito bem, eu estava pensando nisso quando você interferiu, teve muita gente, está me faltando aqui agora o nome do autor espanhol. Castells? Como? Manuel Castells? Manuel Castells, exatamente. Ele é um exemplo, né, de intelectual respeitado, etc., que, a partir da Primavera Árabe, antecipava um mundo onde a questão... Todos teriam acesso ao debate público, porque a tecnologia permitia isso. Só que o tempo foi passando, aí eu retomo o raciocínio, e nada disso aconteceu. Por isso é que eu falo lá no final, em tempos de Big Tech, redes digitais, fake news, etc., você tem que repensar esses conceitos. Porque toda aquela expectativa que havia de uma democratização do espaço público permitida pela tecnologia em relação à liberdade de expressão ou à representação das diferentes opiniões no espaço público, aos poucos foi se encolhendo, e nós hoje estamos numa situação, eu diria, de uma certa perplexidade. Porque eu acho que não seria exagero dizer que, apesar dos avanços tecnológicos, e, claro, possibilitaram, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, não é? Que é muito positivo, por outro lado, no que se refere ao debate público, eu acho que nós temos uma situação agravada. Porque você tem a falsa ilusão de que participa do debate público e, na verdade, o debate público continua controlado por poucas empresas ou pessoas ou grupos que conseguem, por possibilidades que a própria tecnologia oferece, ter o controle desse espaço. Eu sempre penso no seguinte: quem é que podia imaginar, lá no início desse século, 20 anos atrás, não é, que você teria a possibilidade empresarial de emitir em massa, industrialmente, mensagens nas redes sociais expressando um determinado ponto de vista. Eu penso que o Castells, por exemplo, quando falou o que falou, escreveu o que falou, e pensar que cada um colocaria o seu ponto de vista. Hoje você tem empresas que atuam, sobretudo no período das eleições, que mandam, através de robô, milhões de mensagens dirigidas, formatadas, não é? Entre aspas, cientificamente, para grupos específicos. E, portanto, continuam controlando o debate público de uma forma agravada, porque controlam através de bolhas, coisas que já se sabe hoje, são muito discutidas. Então, eu estava fazendo referência, nesse parágrafo final, depois de ter feito um certo raciocínio, ainda com base nos princípios e nas questões levantadas tradicionalmente pela celebração dessa data da liberdade da imprensa, que em si, mesmo na época analógica, já tem questões que não são debatidas publicamente, e que eu sempre insisti nelas, né? Eu estava chamando a atenção de que, olha, é preciso de pensar que o mundo que nós estamos vivendo nos retornou, do ponto de vista do problema da participação no debate público, do número maior de vozes, né, representativa do conjunto de uma determinada sociedade. Então, nós retornamos a uma situação pré-digital.
com vários agravantes. Né? Com vários agravantes. O principal deles, na minha opinião, para não ficar muito longo aqui, você retoma com a questão que você quiser seguir aqui, é que nós temos hoje uma situação que a mentira passou a ser um instrumento deliberado de estratégia política. Então, as tais das fake news, elas são utilizadas deliberadamente e espalhadas em quantidade industrial por esses mecanismos que a própria tecnologia permitiu, contaminam completamente o debate público, a ponto de criar realidades paralelas. Isso era uma questão não antecipada. Alguém pode dizer, mas fake news, mentiras no espaço público sempre existiu. É verdade, mas não na escala, né, que existe hoje, e não como estratégia de ação política. Né? A ponto de o Congresso Nacional, nosso Congresso Nacional, recentemente, né, manteve um veto com relação à divulgação de fake news em período eleitoral, permitindo que isso acontecesse e que não possa ser criminalizado. Então, nós temos uma situação completamente nova, né, que refaz, do meu ponto de vista, a necessidade, que nunca deixou de existir, de se discutir as questões sobre liberdade de expressão e liberdade da imprensa. Vinícius, só para... A gente falou de Manuel Castells, né? E um livro, nós tivemos ocasião, inclusive, de falar sobre esse livro numa entrevista, salvo engano, ou ano passado, há 2 anos, o livro do De Empoli, Os Engenheiros do Caos, né? Que dá um pouco o tamanho dos riscos, dos perigos que nós enfrentamos, né? E eu me lembro agora, né, por ocasião dessa nossa conversa, que o livro do De Empoli, na realidade política italiana, dialogava muito com o perigo representado pelo movimento Cinque Stelle. O livro é de 2019 e passados menos de 5 anos, o risco não era... Nós percebemos que o risco representado pelo movimento Cinco Estrelas é incomparável com o risco representado pelo atual governo italiano, que é abertamente neofascista, né? Reúne todas as forças da extrema-direita na Itália. Então, eu te pediria agora, nesse momento, para falar sobre como a extrema-direita conseguiu incorporar e potencializar esse desenvolvimento tecnológico, né, resultando nessa propagação em massa de notícias falsas que levam a uma falta de cognição, né? Quer dizer, um curto-circuito cognitivo. Como é que a extrema-direita se apoderou politicamente desse processo? Bom, eu estou aqui fora do... Tenho as informações que são públicas, né? Então eu posso apenas fazer conjecturas, né? Se você olhar historicamente, em determinado momento de campanhas eleitorais, por exemplo, nos Estados Unidos, aí final da primeira década deste século, né? Campanha de Barack Obama para a primeira candidatura Barack Obama para a Casa Branca, que foi 2010, se não me engano, ali já houve um uso
essas questões são muito complexas, né? Porque a digitalização e plataformas, isso são coisas conhecidas, eu não estou falando nada de novo aqui, mas plataformas como YouTube, Google, Facebook, Instagram, todas essas que existem por aí, eu não sei a ordem que elas foram entrando no mercado, elas, ao oferecerem um tipo de serviço, elas captam informações sobre quem usa esse serviço. Né? Então, em um determinado momento, isso, o livro da Empoli, Engenheiros do Caos, já falava sobre isso, né? Empresas descobriram que a manipulação desses dados oferecia a quem queria fazer comunicação dirigida um potencial de manipulação muito, muito, muito maior do que os antigos meios de comunicação de massa analógicos. Porque você poderia construir mensagens dirigidas a grupos específicos, falando para esses grupos o que eles quisessem ouvir, o que eles gostariam de ouvir. Inclusive, fazendo isso, por exemplo, numa campanha eleitoral, dirigindo mensagem A e mensagem B para um outro grupo na mesma campanha, mesmo que A e B fossem contraditórias. Isso aconteceu, por exemplo, na campanha do Brexit, lá na Inglaterra. Descobriu-se que isso poderia ser feito. E foi feito com sucesso. Foi daí que surgiu a famosa Cambridge Analytica, né? E depois Steve Bannon e o grupo que assessorou Donald Trump para a sua primeira eleição utilizou em larga escala nos Estados Unidos. Bom, eu não sou capaz de dizer por que a direita usou isso de forma que foi bem sucedida e que outros grupos não fizeram dessa mesma forma. Eu posso especular. Eu acho que uma primeira dificuldade pode ser um pouco de ingenuidade minha, mas eu acho que grupos tradicionais de esquerda têm dificuldade de usar a mesma estratégia, porque é uma estratégia eticamente condenável. Você trabalha especificamente no sentido de manipular e de falsear a realidade. Tanto é que existe uma relação aqui entre a noção de pós-verdade e a questão das fake news, porque a mentira e a verdade passaram a ser confundidas. À medida que Vinícius, eu posso dar um exemplo e pedir para você analisar. Veja, sem querer, o programa não é voltado para a discussão sobre o projeto de lei que trata da privatização das praias. Não é? Mas a escolha como forma de combate a esse projeto de lei, com o título Não à Privatização das Praias, não representa uma fórmula interessante de escolha de uma palavra-chave, de um termo, de uma expressão que consegue ser captada pelo senso comum muito rapidamente? Ou seja, o projeto, a rigor, não trata de privatização das praias, né? Mas pode gerar uma dificuldade do acesso a elas, por conta da especulação imobiliária que vai se abrir, etc. A questão é, será que a escolha desse termo não é ilustrativo sobre o que pode ser feito sem deslizar para o campo da falsificação, da produção de mentiras, etc.?
aparentemente, você tem razão, né? Porque, até onde eu consigo perceber, há uma certa percepção pública de que o que está em jogo é a privatização do que é um bem público num país que tem o litoral do tamanho que nós temos e de que o acesso à praia tem o significado que tem. Agora, Monaíne, se você me permite, eu acho o seguinte, não me parece correto reduzir a complexidade da situação política que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, com a expansão e sucesso, né, de grupos de direita, extrema-direita, volta do fascismo, etc., não me parece correto reduzir essa questão a uma questão de comunicação. Sim, sim. Absolutamente. Né? Então, aqui mesmo entre nós, houve um determinado momento aí, há pouco tempo, né, e várias vozes se levantaram contra a política de comunicação pública do governo Lula, dizendo que ela era a causa da queda dos índices de aprovação do governo, etc, etc, etc. Eu acho que é mais complexo do que isso, né? É claro que nós temos um problema específico na área, que é o que nos trouxe aqui, que é a questão da liberdade de expressão, da liberdade da imprensa, né? A evocação, inclusive, da liberdade de expressão como instrumento falso de campanha política. Eu vi esses dias aqui na TV do Distrito Federal um anúncio do PL, no qual aparecem vários expoentes da direita brasileira, dizendo: somos a favor da liberdade de expressão, somos contra a censura, são bandeiras universais. Quem é que diz que é a favor da censura? Quem é que diz que é contra a liberdade de expressão? Mas elas são assumidas, né, falsamente, porque a questão é outra. Então, eu acho que o problema eu queria só fazer esse registro, né? Embora o ponto que você tenha levantado é um ponto interessante, agora, e que pode estar dando resultado nesse caso específico, né? Não é tão simples. Não estou dizendo que você simplificou, mas é muito complexo. É tão complexo que você vê o que está acontecendo num país como os Estados Unidos. Um dos candidatos a presidente da República é condenado por um júri popular unanimemente. No dia seguinte, ele dá uma entrevista de mais uma hora, transmitida mundialmente, por exemplo, pela CNN. Eu vi aqui em Brasília, ao vivo, né, onde o sujeito repete todas as mentiras que ele vem falando o tempo todo, e tem milhões e milhões e milhões de pessoas que acreditam naquilo e votarão nele. Então, é muito complicado. Eu acho, por isso é que eu disse antes, um dos principais problemas que nós temos que lidar com ele hoje, e que nós não tínhamos, pelo menos na dimensão que temos hoje, há 15, 20 anos atrás, é o uso da mentira como estratégia política deliberada. Aqui no Brasil, deputados e senadores vão à tribuna, por exemplo, no caso agora da tragédia no Rio Grande do Sul, vão à tribuna da Câmara e do Senado, repetem consciente e deliberadamente mentiras, né, sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que aconteceu e ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, é uma estratégia. É muito complicado de lidar com isso, penso eu. Não, Vinícius, evidentemente concordando contigo, o crescimento, a ofensiva da extrema-direita mundial é um fenômeno multidimensional. Teríamos que fazer aqui várias mesas para tocar nessas várias dimensões, mas, evidentemente, o nosso tema aqui é liberdade de expressão, e eu gostaria de fazer
uma, uma comparação, não, mas levar em consideração dois momentos, esse momento atual que a gente vive e o momento da publicação do teu livro, Liberdade de Imprensa versus Liberdade de Expressão, Liberdade de Expressão versus Liberdade de Imprensa, que saiu em 2010 e teve uma segunda edição no ano de 2012, que é um livro que procura exatamente, foi lançado num momento em que havia uma série de críticas aos governos petistas da época, ao governo Lula, de que seria um governo que teria por objetivo fazer voltar a censura estatal no nosso país. Né? E você, quer dizer, o livro, uma das dimensões do livro é exatamente essa, de mostrar como, na verdade, existia por trás do discurso da liberdade de imprensa uma prática de liberdade da empresa, né? Dos setores privados. Né? Você chama atenção para o fato de que a censura é feita também pelos setores privados, à medida em que há uma concentração oligopólica dos meios de comunicação. Né? Eu queria que você fizesse, então, uma analogia entre aquele momento e esse momento que você acaba de citar, né? Em que, do programa do Partido Liberal, de acusar também, nesse momento, o governo, o Poder Judiciário, o STF, de uma prática de censura, ou seja, de uma censura que vem também de setores do poder estatal. Por favor, Início. Pois E então, se você tiver, eu acho que oportuno, se você tiver o livro aí, que você mostrasse e um livro que eu usei durante um bom tempo na sala de aula com os alunos, e é um livro fundamental para aqueles que defendem o direito humano à comunicação e a comunicação entendida como um bem público. Por favor, Vinícius. Pois é interessante que a questão da censura surgiu agora com uma pressão não única, mas talvez a tentativa de que a pressão maior viesse de fora para dentro. É muito interessante. Um grupo de parlamentares brasileiros, como todo mundo sabe, quem está acompanhando um pouco essa conversa sabe, essa conversa que eu falo, a conversa sobre liberdade de expressão hoje, né? Foi aos Estados Unidos, né, ao Congresso americano, para pedir apoio a parlamentares de extrema-direita para condenarem de lá para cá o judiciário brasileiro por estar praticando censura contra a liberdade de expressão. Né? Então, houve, inclusive, uma audiência pública, numa subcomissão da Câmara dos House of Representatives, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, para discutir a situação brasileira. Houve um relatório publicado com material fornecido pelo Elon Musk, do X, agora antigo Twitter, que divulga documentos até então não conhecidos do Supremo Tribunal Federal. Houve uma carta dirigida à OEA, pedindo à OEA para dar informações sobre a situação de atentado à democracia no Brasil, pelo não cumprimento da liberdade de expressão, etc. Tudo isso vindo do Congresso americano, para servir de pressão interna e para criar, ou tentar criar, né, a nível mundial, a impressão de que aqui no Brasil não há liberdade de expressão e vive-se uma ditadura, né, e tal. Daí que vem essa bandeira
a extrema-direita está empunhando de defesa da liberdade de expressão, né, de defesa de combate à censura no Brasil. Então, tudo isso seria cômico, né, se não fosse trágico. E eu ando impressionado, porque quando eu fui tentar dar uma olhada atualizada para escrever esse artigo que você fez referência para a Terra Redonda, cuja origem eu já expliquei aqui, eu me surpreendi encontrando coisas, do meu ponto de vista, inacreditáveis. Mas que eu vou dar um exemplo aqui. Eu encontrei um TCC na área de Direito, aqui na Universidade de Brasília, onde a formanda, né, compara o comportamento do Supremo Tribunal Federal vis-à-vis decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, tem um articulista em algum lugar aí que escreveu: querem que a Constituição dos Estados Unidos seja seguida no Brasil. A nossa Constituição é outra. Os Estados Unidos é outro país. No entanto, esses que vão lá e tentam fazer pressão aqui, eles usam e pessoas que estão no mundo da academia, que trabalham com essas questões. Eu fico pensando, se a situação fosse inversa, você comparar decisões da Suprema Corte americana com a jurisprudência brasileira e fazer um julgamento de valor, o que é mais impressionante para mim. Mas é o mundo que nós estamos vivendo. Como diz uma amiga minha, é o que temos para o jantar. Esse é um exemplo, Vinícius, esse é um exemplo de um mau uso do método comparativo, né? Rapaz, é um negócio impressionante. Então, o que acontece? O tratamento que a Corte Suprema... Isso aqui precisaria de um outro programa, e talvez mais de um. Mas, só para registro, o tratamento que a Suprema Corte dos Estados Unidos, aí da década de 60 para cá, não só a Corte Suprema, mas órgãos de regulação como a Federal Communications Commission, etc., têm dado, as interpretações têm sido dadas e têm prevalecido, né, sobre a primeira emenda da Constituição americana no que se refere à liberdade de expressão, constituem o que constitucionalistas, inclusive nos Estados Unidos, chamam de a exceção americana. Eles Sim. tratam, né, a propósito, Vinícius, a gente está chegando no último terço do programa e a gente poderia dedicar exatamente ao que você chama nesse artigo de excepcionalismo americano, né? Então, eu te pediria para explicar, fazer compreender aos nossos ouvintes e espectadores no que consiste, você já começou a fazer, mas no que consiste esse excepcionalismo americano que faz a cabeça da extrema-direita brasileira, mas também a extrema-direita em outras partes do planeta. Por favor, Vinícius. A expressão não é minha. A expressão é de um grande constitucionalista americano, Frederick Schauer, que é professor da Universidade de Harvard. Ele tem um texto aí do início dos 2000, num congresso que teve, se não me engano, em Estrasburgo, em que ele compara, ele fala, o texto chama a exceção americana, em que ele compara o tratamento dado à liberdade de expressão pela Corte Suprema dos Estados Unidos da década de 60 para cá, metade da década de 60 para cá, com outros países do mundo. A Corte Suprema americana, ela passou a ver a liberdade de expressão numa amplitude que não encontra paralelo em nenhum país do mundo. E chega a permitir coisas absolutamente absurdas, do meu ponto de vista. Eu não sou, como você bem sabe, eu não sou advogado, né? Mas há um grupo muito grande de juristas, inclusive dentro dos Estados Unidos, que questionam essa interpretação, né? E essa interpretação é interessante porque não era desse jeito. Houve uma série de medidas que foram sendo, de decisões que foram sendo tomadas
pela Corte Suprema Americana, e foram ampliando a interpretação da primeira emenda, a um ponto de permitir praticamente tudo, não tudo, mas de permitir praticamente tudo. Vou dar um exemplo. Permitir que um grupo nazista faça uma passeata num bairro judeu, né? Uma afronta direta. Isso aconteceu em Chicago, a passeata acabou não acontecendo. Mas há uma série de decisões que acontecem em paralelo, que vão sendo tomadas paralelamente a um processo que ocorre também a nível da regulação dos meios de comunicação analógicos e que se estende depois, pela ausência de regulamentação, aos meios digitais. Então, eu um dia ainda vou escrever alguma coisa sobre isso. Me falta ânimo para mexer com isso. Mas eu tenho, inclusive, material recolhido sobre isso, né? Porque você tem, e é uma coisa que não se fala muito sobre isso, você tem decisões da Suprema Corte que vão acumulando contradições com relação a decisões anteriores. Um exemplo, esse é um, e o outro é a questão da regulação. Vamos falar aqui primeiro das decisões da Suprema Corte. Havia nos Estados Unidos, foi criado pela FCC, lá na década de 40, o que ficou conhecido como Fairness Doctrine, a doutrina da justiça, né? Uma coisa assim, ou da equidade. Os meios de comunicação tradicionais eram não só obrigados a ter programação para fazer o debate público das questões de interesse público, mas eram obrigados a contemplar os dois lados de todo ponto de vista. Isso foi chamado doutrina da equidade, né? Fairness Doctrine. Isso prevaleceu durante muitos anos. Eu mesmo cansei de escrever coisas aqui no final do século passado, início desse século, me referindo a isso como uma coisa positiva. E decisões da Suprema Corte foram desmontando isso até no governo Reagan, isso ser totalmente rechaçado, inclusive projetos do Congresso americano que tentaram restabelecer, através da lei, esta doutrina, serem vetadas pelo Reagan. Esse é um exemplo, mas tem vários outros, porque essa amplitude da interpretação da primeira emenda passou a acontecer também nos campos, por exemplo, da propaganda política. Há uma decisão de 2010, num caso clássico de uma dessas organizações da sociedade civil, chamada United Citizens, uma coisa assim, que queria veicular um filmete na televisão contra Hillary Clinton, na época da disputa com Obama, para a candidatura democrata para as eleições de 2010, e isso foi proibido, eles entraram na justiça, perderam em primeira instância, foi para o Supremo, e em nome da primeira emenda, a Corte Suprema dos Estados Unidos disse que dinheiro também é forma de expressão, estava coberto pela liberdade de expressão. Então, as corporações que quisessem botar dinheiro nas tais das PACs, lá das Political Action Committees, que são paralelos aos partidos, trabalham junto com os partidos, poderiam fazer e não precisavam de... E há uma série de subterfúgios que você não fica sabendo nem quem colocou o dinheiro. Isso de 2010 para cá alterou profundamente a estrutura das campanhas políticas nos Estados Unidos. Até hoje, 2024, que é um ano eleitoral nos Estados Unidos, há grupos que fazem campanha para que isso seja revertido. Obama, no primeiro discurso do State of the Union que ele fez no Congresso Nacional, isso não significa, da minha parte, nenhuma defesa do governo Obama, mas ele falou sobre isso, falando que aquilo levaria ao controle da
das campanhas eleitorais nos Estados Unidos pelo dinheiro. E isso provocou uma questão interessante, porque estava presente um membro da Corte Suprema que, contrariando todo o protocolo, gritou lá, not true, não é verdade. Então, há uma polêmica instalada. São vários os casos. E hoje, e paralelamente, a questão da regulação dos Estados Unidos. E aí eu também fiz várias vezes referência a isso. Nos meus textos, na época que eu contribuía semanalmente no Observatório da Imprensa, por exemplo, falando da necessidade do controle da propriedade cruzada dos meios de comunicação no Brasil, a referência era os Estados Unidos. Isso foi caindo, foi sendo liberado, até que no governo Trump, em 2017, uma decisão da FCC praticamente extinguiu qualquer restrição à propriedade cruzada. Então, são coisas paralelas. A liberdade de expressão, na forma como a jurisprudência americana foi estabelecida, ela... Tem muita gente que acha que ela provocou ou é uma das responsáveis, essa interpretação, pela chamada guerra cultural que existe nos Estados Unidos hoje, inclusive com a radicalização completa do debate político, o que muita gente chama, em vez de polarização, de cristalização, a um ponto de não retorno. Ninguém sabe o que vai dar. Então, esse pessoal da extrema-direita no Brasil pega isso dos Estados Unidos para cá, só que a situação no Brasil é distinta. A Constituição de 88, ela proíbe, a nossa Constituição, ela proíbe a censura. Há um item no capítulo das comunicações que pede, que nunca foi regulamentado, né, que proíbe o monopólio ou oligopólio nos meios de comunicação, quer dizer, do lado da regulação e do lado da discussão sobre a liberdade de expressão. Então, no Brasil, você tem mecanismos, inclusive na nossa própria Constituição, que incorpora alguma coisa daquela ideia da Fairness Doctrine, que existia lá nos Estados Unidos. Só que a extrema-direita vai lá, e pressiona de lá para cá, que, aliás, é uma coisa bem própria da visão americana do mundo. Um parlamentar americano julga o que está acontecendo no Brasil com a régua que é utilizada lá nos Estados Unidos, ignorando completamente que a régua aqui é outra. A régua aqui é outra. E lá, hoje, há um debate importante, né, que questiona o rumo da interpretação da Corte Suprema Americana com relação à liberdade de expressão, atribuindo a essa amplitude o agravamento e o acirramento, né, e a radicalização da disputa interna política, a nível do que nós assistimos hoje. Né? Vinícius, tendo em vista isso que você fala, você há pouco lembrou da manutenção do veto pelo Congresso brasileiro em relação à propagação a manutenção do veto de Bolsonaro, né? A respeito da propagação das fake news em período eleitoral. Isso abre espaço para uma única saída, que é a judicialização, a fim de coibir pelo TSE, no limite, pelo STF, em períodos eleitorais e também fora de períodos eleitorais, ou você vê uma outra saída? Não, eu acho que o que está em jogo aí, não é só aqui no Brasil, é uma regulamentação. Nós discutíamos antes a regulamentação da mídia analógica. Hoje é um problema mundial, né? É um problema mundial. A União Europeia está um pouco mais avançada nisso, mas há de se regular de alguma forma as big techs, a mídia digital. Do jeito que está, é uma terra de ninguém. Agora, é claro que o Congresso brasileiro optou por descriminalizar a mentira usada como estratégia política nas campanhas eleitorais. Mas, por exemplo, ontem tomou posse a nova presidenta do TSE, a ministra Carmen Lúcia, e ela foi explícita no discurso dizendo que continuaria a combater
Como é que é? O discurso analógico do ódio, uma coisa assim. Os algoritmos do ódio. Né? Então, agora, o que acontece? Na velocidade das campanhas eleitorais, Mondaini, as medidas judiciais elas não conseguem andar no mesmo passo, no mesmo ritmo. Então, você tem... e hoje, com a inteligência artificial, você pode falsear tudo que você quiser, né? Inclusive a fala, o rosto, o diabo a quatro. Esse Então, é um caso, Vinícius, esse é um complexa. caso, pelo que você acaba de dizer, nesse caso específico, o crime compensa, né? A prática de um crime, por exemplo, uma injúria, uma difamação em período eleitoral, compensa à medida em que o impacto dessa mensagem ela vai ser massiva e o Poder Judiciário não vai ter a velocidade necessária para coibir isso, já que o estrago já vai ter sido feito. Né? Isso parece óbvio, né? É isso que está acontecendo, né? É isso que está acontecendo. Já está acontecendo. Os ritmos são diferentes, não dá tempo. E Vinícius, a gente falou aqui da exceção americana, né? Falamos de como a pressão da extrema-direita brasileira no Congresso, os setores fisiológicos no Congresso, para que não haja nenhum tipo de limitação ao poder das big techs, né? e ao poder de profusão, de propagação, né? das fake news. Na Europa, que foi durante muito tempo também considerado uma referência, o caso inglês, né? de comunicação pública, como é que você observa, depois do Brexit, que você citou também aqui, não é? A propósito, haverá novas eleições na Inglaterra e se fala da possibilidade do Partido Conservador, depois de 12 anos, salvo engano, perder as eleições. Como é que você avalia a situação hoje na Europa? Olha, na medida do que eu sei, né, o problema por exemplo, da mentira como estratégia política é um problema cujo enfrentamento é muito difícil. É muito difícil. E eu não sei ainda de alguém que tenha, ou de algum país, ou de alguma organização que tenha descoberto uma forma de combater isso. Vou lembrar aqui um outro problema contemporâneo, que é o que sai na grande imprensa ocidental, por exemplo, sobre o conflito Israel-Palestina. Né? Quer dizer, quando eu vejo pessoas mais informadas falando sobre o que acontece e vejo o que está disponível na grande mídia tradicional e sobre o que acontece lá, é uma coisa clamorosa. Né? Uma coisa clamorosa. Então, nós estamos vivendo um momento da história da humanidade que é muito complicado, né? Porque você tem situações... a democracia liberal está em crise total, né? Não só aqui como e não há mecanismos. Né? O que está acontecendo nos Estados Unidos, para mim, parece paradigmático, porque você tem uma Constituição bicentenária que não antecipou, né, mecanismos de defesa da sua própria, da manutenção do próprio regime. Nos Estados Unidos você tem, na verdade, a eleição nacional são 50 e tantas eleições diferentes, né, com mecanismos de controle extremamente complexos e depois colégio eleitoral e tudo mais. Então, estamos vivendo um momento muito complicado que exige uma solução que não se sabe ainda qual é. Eu acho que na Europa, aqui, os países estão enfrentando essa situação de caminhar para tentar salvar o que possa ser salvo da democracia, né, como o regime político. Eu não sei, não vejo a curto prazo, né,
um horizonte positivo para essas questões. Eu sou pessimista. E a guisa de conclusão, Vinícius, eu vou pedir que você se despeça em seguida dos nossos ouvintes e espectadores, né? Quando você falava do Trump após a sentença, né, que o condenou, e que ele faz acusações ao juiz, chamando de corrupto, não é? Eu me lembro das várias vezes em que Berlusconi foi condenado e o discurso dele, a saída dos tribunais, era exatamente o mesmo, né? De que o judiciário italiano era uma estrutura corrompida, formada por juízes comunistas, né? E, nesse sentido, a Itália talvez tenha antecipado, a Itália de Berlusconi tenha antecipado aquilo que se tornou um discurso comum dessas lideranças de direita e de extrema-direita, né? De acusação não apenas do Estado, né? Mas da estrutura judicante, da estrutura jurídica do Estado. Se a gente imaginar que, tendo em vista a manutenção do veto de Bolsonaro pelo Congresso Nacional, vai ser o judiciário que vai ser responsável pelo combate, a gente já imagina os ataques que vai sofrer até as eleições de 2026, incluindo as eleições que ocorrerão nesse ano. Vinícius, eu gostaria, o programa está chegando ao fim, eu mais uma vez agradeço a tua disponibilidade, sempre que o assunto é liberdade de expressão, você é um convidado certo do Trilha da Democracia. Eu queria que você se despedisse, então, da nossa audiência. Por favor, Vinícius. Só quero acrescentar uma pequena observação com relação ao que você falou. O que me assusta mais não é o fato de o discurso ser o mesmo. Berlusconi, Trump, Bolsonaro. O que me assusta mais é que esse discurso que é o mesmo e que sabe-se comprovadamente que ele é falso, tem milhões, milhões e milhões de pessoas que acreditam nele. Isso é o que me assusta mais. Eu queria agradecer a oportunidade. É uma pena que a gente não consiga, eu não consiga ser mais claro e didático nos pontos que eu gostaria de fazer aqui. E agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. O Trilha da Democracia de hoje fica por aqui. Nós voltamos no próximo fim de semana com uma segunda dimensão da liberdade, que é a liberdade religiosa, entrevistando o pastor Zé Barbosa. Até lá.